bom dia, pessoal. Só um comentário, né? Eu falei que eu ia mudar o link da sala, mas eu descobri o que estava acontecendo aqui e consegui alterar as opções de acesso, né? Então, o que aconteceu foi que, por algum motivo, a Unicamp alterou o que era standard aqui e você precisava agora autorizar que as pessoas que estivessem na mesma instituição entrassem na sala sem necessitar de permissão. Então, já fiz isso, então o link continua o mesmo, não foi necessário alterar, ok? Então, como a gente tinha discutido na última aula, eu já deixei disponível as notas dessa aula previamente no Classroom. O pessoal que entrou depois que eu coloquei aqui no chat, esse aqui é o link, se você não quiser acessar. Então, podem fazer download para a gente acompanhar junto a aula. Tá, da aula 2, estava conversando com o pessoal aí no atendimento de ontem, e nessa proposição 2 aqui, só um comentário para vocês poderem anotar aí, né? Nessa proposição 2, falta uma hipótese, uma pequena hipótese aqui, que nessa situação, quando a gente está trabalhando com funções que são Lipschitz numa das coordenadas, é necessário a gente assumir alguma coisa a mais aqui. Em geral, não. Em geral, se você tem uma função em determinada variável, ela é localmente Lipschitz, C e somente C, ela é Lipschitz incompactos, tá? Mas aqui a gente está trabalhando com funções que tem uma variável específica, que é o t, e daí uma outra variável, tá? Então, a gente precisa assumir que a f, ela é a priori contínua, tá? Então, essa daqui, eu troquei lá na lista de exercícios, é uma função contínua, tá? Por que essa diferença nessa situação? Na verdade, a gente precisaria, a priori, assumir que ela é contínua na primeira variável. Porque a continuidade na segunda variável é decorrente da propriedade de Lipschitz, né? Lipschitz é mais forte que contínuo. Só que aqui, como a gente tem essa primeira variável, que a gente não está impondo hipótese de a condição de Lipschitz nela, então a gente precisa assumir continuidade nela. Mas a gente não perde nada no desenvolvimento que a gente fez na sequência, porque a gente tem essas propriedades, tá? Mas para demonstrar essa proposição, tem que assumir a continuidade. Pode assumir a continuidade da f em si, ou se quiser fazer um pouco mais, um resultado um pouco mais forte, enfim, que dá na mesma, assumir a priori a continuidade na primeira variável. Mas isso aqui funciona. Tá? Então, eu já corrigi, fica esse comentário aí, o pessoal estava tentando resolver esse exercício, estava tendo um probleminha. Beleza, então esse aqui é o comentário com respeito à aula 2. Na aula de hoje, a gente vai tratar, né, vamos introduzir um último objeto aqui, introdutório, né, para a gente estudar no decorrer do curso, que é o conceito de soluções maximais, né? Nas últimas aulas, tanto no Teorema de Picard quanto no Teorema de Peano, o que a gente fez foi basicamente estudar soluções locais, né? Conceitos locais de solução. Por quê? Porque a gente sempre garante, os teoremas garantiam para a gente que a solução existia num intervalo, né? Então, a pergunta é, será que esse intervalo ele pode ser estendido e, eventualmente, eu obter um objeto que não é possível, que não é passível mais de extensão, né? Então, a ideia, basicamente, desse conceito de solução maximal é o seguinte, né? Então, vamos pegar aqui um plano, aqui está a nossa variável temporal, aqui está a nossa variável espacial, né? E o que a gente fez foi o seguinte, ó, consideramos uma condição inicial, né? Um T0 e um X0, deixa eu talvez colocar maior aqui, um T0 e um X0, e o que os teoremas garantiam para a gente é que, sob hipótese de continuidade, ou sob hipótese de Lipschitz,
se a gente encontra, né, vamos supor que aqui o nosso domínio, sei lá, vamos pegar um domínio grande aqui, para a gente não ter problema, né? Então, o nosso o que os teoremas garantem para a gente é que se a gente pega um quadradinho aqui, né, contido dentro desse meu U, né, então aqui é aquele o que seria o I, né, IB, desculpa, IA de T0, e aqui a bolinha, seria a B de X0, né? Quando a gente tem essa situação, a gente tem garantido a existência de um alfa, né, que vai dar um raio no entorno de T0. Então, vou pegar ele aqui, mais ou menos. Né, no qual eu tenho garantido a existência de uma solução. Então, solução do problema de Cauchy. Então, a solução passa pela minha condição inicial e está definida, pelo menos aqui, né? Então, aqui é o T0 menos alfa, e aqui é o T0 mais alfa, né? Então, eu tenho uma solução definida, ao menos nesse intervalo. Seja na situação do teorema de local ou não, né? Os dois me dão esse intervalo de segurança aí, onde eu consigo falar que eu tenho, de fato, a solução definida. Ora, mas, bom, aqui eu tenho um problema de Cauchy passando por esse ponto, né? Eu poderia, agora, me centrar nesse ponto final aqui, né? Esse alfa, se vocês bem se lembram, é um intervalo fechado dentro do intervalo de definição da solução φ, né? Então, eu posso escolher esse ponto e estudar um problema de Cauchy agora definido nesse ponto, né? Olho outras condições iniciais, quem que seria esse ponto aqui, né? Esse cara é o T0 mais alfa, φ de T0 mais alfa. Chama isso daqui de T1 x1 e considera o problema de Cauchy. X' igual a f de Tx, x de T1 igual a x1. Tá? Quando eu faço isso e reaplico os teoremas, né, uma vez que esse ponto aqui ainda está contido no nosso domínio, que é aberto, eu poderia eventualmente eu encontro, né, uma outra caixinha aqui, uma outra caixa, e associado a essa caixa, né, eu tenho um outro alfa, né, um alfa 1, vamos dizer assim, no qual eu consigo obter a existência da minha solução nesse intervalo, né? Então, esse intervalo, eventualmente, ele aumenta, de fato, o intervalo inicial que a gente tinha, porque eu estou me centrando no extremo final dessa minha solução, né? Então, como o intervalinho é aberto, eu consigo ir um pouquinho mais para frente. E a gente pode ir fazendo isso de maneira, quantas vezes a gente quiser, né? Eu sempre caio dentro de um ponto do meu domínio e eu sempre consigo um abertinho, uma caixinha aberta, que está contido, né, dentro do meu domínio. Então, agora eu pego esse ponto aqui, chamo ele de T2, x2, né, e construo uma outra caixinha que me permite, eventualmente, estender essa solução aqui. Essa extensão, no caso que a gente tem unicidade das soluções, unicidade de acordo com a definição que a gente deu na aula 2, fica claro que a gente consegue, que a gente faz isso daí de maneira única, né? Porque eu tenho uma única solução, se eu consigo estender um pouquinho ela, como ela coincide aqui atrás, né? Ela vai sempre coincidindo para tempo menor do que o T0 mais T alfa, então, da unicidade, elas têm que ser as mesmas, né? Elas têm, de fato, coincidir. Então, eu estou estendendo uma função. No caso que eu não tenho solução
unicidade local de solução, a gente também consegue fazer essa extensão, é um pouquinho diferente, mas a gente vai ver isso daí na próxima aula. Mas a ideia que tem que ficar aqui é que eu posso proceder de maneira indutiva, né? Eu posso, passo a passo, ir aumentando o domínio de definição da minha solução. Posso pensar nesse problema, né? Então, eu tenho uma solução definida no domínio aberto, eu consigo aumentar um pouquinho esse intervalo de definição dela, né? A pergunta que fica aqui é, será que eu consigo parar esse processo em algum momento? Será que eu consigo uma solução, eventualmente, que contém todas essas possibilidades, né? Será que eu consigo uma solução maximal, uma solução na qual eu não posso estender ela um pouco mais? Então, esse é o problema que a gente vai tratar na aula de hoje. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é introduzir, de fato, a definição, esse conceito do que seria uma solução maximal, né? Então, a gente começa φ, uma solução da minha equação diferencial, não vou falar do problema de Cauchy a princípio, vou definir solução maximal de uma equação diferencial, tá? Então, φ é uma solução da minha equação diferencial, ela é dita maximal se, para qualquer outra solução da mesma equação diferencial, que contém o domínio da minha solução maximal, né, e que coincide no domínio da solução maximal, ou seja, a psi seria uma extensão, né, da minha solução maximal. Caso exista essa extensão, então a gente tem, na verdade, que I é igual a J. Então, se eventualmente eu consigo estender a minha solução maximal, então não estendi nada, porque ela vai coincidir com a solução maximal, né? Então, a φ é dita maximal se caso existir uma outra solução da minha equação diferencial que contém o domínio da minha maximal e coincide com a maximal, então, na verdade, os domínios da maximal e dessa outra aqui, elas têm que coincidir. Então, a psi não é nada, não é diferente da φ, certo? Isso daqui é um conceito recorrente na matemática de você ter objetos maximais, né, de objetos que não são possíveis de serem estendidos. Se caso existe um outro que estende o objeto inicial, então tem que coincidir com o objeto inicial, tá? Professor, licença. Oi, Karina. Virado para o outro lado, que tá difícil de enxergar. Assim, né? Ficou melhor? Obrigada, muito melhor. Tá. Então, essa daqui é a ideia de solução maximal. Se caso eu consiga estender a minha solução maximal, então, na verdade, essa extensão coincide com a solução maximal. Tá? Nesses termos, I, que é o intervalo da solução maximal, é chamado de intervalo maximal. Ok? Então, essa ideia é muito importante, tem que ficar aí na nossa cabeça, né? Posso falar de solução maximal de um problema de Cauchy também. Então, a única diferença é que eu atrelo essa minha solução maximal um ponto onde ela tem que estar passando, né? Então, vou considerar x, esse problema de Cauchy, né? X igual a f de tx e x de t0 igual a x0. E o que a gente vai querer demonstrar nessa aula é esse teorema principal aqui, o teorema de existência de soluções maximais. Então, essa pergunta que eu fiz aqui em cima, dado um problema, será que eu consigo estender essas soluções até obter uma que é maximal? O teorema de existência de soluções maximais afirma para a gente que sim, né? Então, dado U, um aberto aqui, e F, uma função contínua nesse U, então, para cada parzinho de conjunção inicial T0, X0, o problema de Cauchy admite uma solução maximal φ. Tá? Então, a ideia é construir esse objeto. E para construir esse tipo de objeto, a ideia é basicamente essa que está aqui, né? Como eu falei, esse tipo de objetos maximais na matemática são
recorrentes, né? E quando a gente quando a gente quer estudar esse tipo de objeto, e eles aparecem, por exemplo, na topologia, quando a gente vai falar de filtro, aparece em análise funcional, quando a gente vai falar de base de espaços vetoriais de dimensão infinita, né? O que a gente quer fazer é essa mesma construção. A gente vai agregando elementos dentro de determinado conjunto e a gente se pergunta se em determinado momento a gente pode parar e conseguir um objeto que contém todo mundo, né? A técnica básica para se estudar esse tipo de problema e obter esses objetos maximais é o lema de Zorn. Tá? Então, oi. Não necessariamente essa solução maximal vai ser única, né? Não necessariamente a solução maximal vai ser. Essa solução maximal, na hipótese de continuidade, ela não é única. Só na hipótese de continuidade. Porque se você tem, eventualmente, uma solução que perde a unicidade em determinado ponto, né, para cada solução local, você consegue uma solução maximal que estende ela. Isso daí é um exercício da lista, né? Então, se você tem soluções locais que eventualmente perdem a unicidade em determinado ponto, para o problema de Cauchy, então, para cada uma dessas, você vai ter soluções maximais distintas, tá? Então, mesmo que elas coincidam num pedaço, elas podem quebrar lá na frente, que é o caso do x' igual a x elevado a 2/3, né? Então, não são únicas. A princípio, não são únicas. Se você adiciona a hipótese de Lipschitz, ela vira única? Se você adicionar a hipótese de Lipschitz, a gente vai demonstrar isso daí nessa aula aqui, você não precisa nem adicionar a hipótese de Lipschitz. Você só precisa adicionar a hipótese de unicidade local. Tá? Então, se para cada ponto, por exemplo, o Lipschitz se garante isso, né? Se para cada condição inicial você tiver garantido a existência de uma única solução, no sentido da definição lá da aula 2, né, que existe um intervalinho aberto, que se eventualmente outra solução intercepta esse intervalo, então elas têm que coincidir. Se acontecer isso, e isso pode acontecer em diversas hipóteses, não só Lipschitz garante exatamente isso, mas se acontecer isso, unicidade local, então a gente tem garantido a unicidade das soluções maximais. Isso daqui aqui, a gente vai comentar um pouquinho disso daí mais aqui na frente. Tá? Obrigado. Beleza. Tá, então vamos nos centrar agora primeiro na existência. Depois a gente discute a unicidade. Então, para falar sobre o lema de Zorn, tá? Então, não sei se talvez vocês já passaram por essa técnica em alguma disciplina, mas é sempre bom a gente ter ela em mente, porque é algo que aparece muito recorrentemente na matemática. Para falar sobre o lema de Zorn, a gente precisa introduzir o conceito de relação de ordem, ok? E conjunto parcialmente ordenado. Então, na definição 2 aqui, né, seja X um conjunto, ok? E eu vou definir o que seria uma ordem parcial dentro desse conjunto. Então, uma ordem, em geral, é um símbolo no qual você consegue comparar elementos do conjunto, ok? Então, ordem parcial é uma relação, né, um símbolo aí, em X e que satisfaz as seguintes propriedades, né? Então, cada elemento pode ser comparado com ele mesmo, tá? Então, X menor, vou falar menor ou igual, mas entendam aqui que eu estou simplesmente falando de uma relação, tá? Porque daí a gente tem um nome para ele, menor ou igual é fácil de você falar, né? Mas é uma relação, tá? Então, X é menor ou igual que ele mesmo, isso para todo elemento do conjunto, ok? A gente tem essa propriedade de transitividade, né? Então, se um elemento é menor ou igual que outro elemento, e que esse outro elemento é menor ou igual que um terceiro elemento, então, esse primeiro aqui é menor ou igual que o último elemento, né? X menor ou igual que Y menor ou igual que Z, implica que X é menor ou igual que Z para quaisquer X, Y, Z em X, ok? Então, aqui a gente tem que sempre ficar atento que não necessariamente todos os elementos são comparáveis uns com os outros, tá? Dado x e y, você não tem que x é menor que y ou y é menor ou igual que x. Isso você não tem garantido. Mas aqui, ó, caso x seja comparável com y,
e satisfaça a relação de menor ou igual, e que esse y seja comparável com um terceiro elemento, e que também satisfaça essa relação y menor ou igual que x, então o primeiro elemento também pode ser comparado com o último elemento. Então, a gente tem, primeiro, essa propriedade de transitividade de comparações. Né? Quando é que eu posso comparar dois elementos? E, ademais, se satisfaz essas propriedades de menor ou igual, a gente consegue transitar, né, da primeira para a última. Ok. E a gente tem essa última propriedade aqui que fala o seguinte, né? Que se x é menor ou igual que y, né? Ou seja, se x pode ser comparado com y e satisfaz a relação de menor ou igual, e y pode ser comparado com x, tá? E também satisfaz a mesma relação, então, na verdade, os elementos coincidem. X tem que ser igual a y. Ok? Muito bem. Então, observe o seguinte, né? Aqui, essa última aqui, a gente também tem que ficar atento, né? X poder ser comparado com Y, nesse sentido menor ou igual. Veja que a relação que eu estou introduzindo aqui é menor ou igual, não é maior ou igual, né? Então, X poder ser comparado com Y, então Y não necessariamente poderia nessa relação aqui, né? Porque eu só tenho isso quando eu tenho igualdade, né? Então, quando x pode ser comparado com y e y pode ser comparado com x, né, na mesma relação, então a gente tem a igualdade dos elementos. Isso para qualquer x e y no meu conjunto, né? Então, nessa situação aqui, quando eu tenho um conjunto e eu tenho uma relação de ordem que satisfaz essas três propriedades, a gente diz que o conjunto é parcialmente ordenado. E o parcialmente vem justamente dessa possibilidade de existir dois elementos no conjunto que não possam, eventualmente, ser comparados entre si, né? Caso, para quaisquer dois elementos do conjunto, eu tiver que x é menor ou igual que y, ou y é menor ou igual que x, né? Ou seja, eles podem ser comparáveis, então o conjunto é dito totalmente ordenado. Ok? Então, se para quaisquer x, y e x tivermos que x é menor ou igual que y, ou y é menor ou igual que x, então esse par aqui é dito totalmente ordenado. Então, sempre que a gente fala de totalmente ordenado, a gente consegue verificar essa relação, uma dessas duas relações, para quaisquer elementos do conjunto. Ok? Muito bem. Então, é um pouco claro, né? Se a gente tem um conjunto parcialmente ordenado, é claro que se a gente toma um subconjunto desse conjunto parcialmente ordenado, esse subconjunto ele também pode ser parcialmente ordenado utilizando a mesma ordem, tá? Não tem problema nenhum, porque a gente vai ter essa ordem, ela tem que satisfazer essas propriedades aqui, né? Isso daí satisfaz para todos os elementos de x, então se eu escolho um subconjunto, aí eu também posso pensar nele como sendo parcialmente ordenado. Ok. Então, dadas essas definições, essa definição aqui, a gente vai introduzir algumas nomenclaturas aí que serão necessárias para enunciar o lema de Zorn, né? Então, x, um conjunto parcialmente ordenado, e eu falo que S, um elemento de x, é uma cota superior de um subconjunto desse meu elemento, se todo elemento desse meu subconjunto A aqui pode ser comparado com S, não necessariamente entre si, tá? Elementos de A não precisam ser comparáveis entre si necessariamente, mas todos os elementos de A têm que ser comparáveis com o que eu estou chamando de cota superior, e mais, tem que satisfazer a relação de menor ou igual aqui, né? Então, S é uma cota superior de um subconjunto A, se A é menor ou igual que S para todo o elemento Azinho aqui do meu conjunto A. Ok? Então, não necessariamente eles precisam ser comparáveis entre si, mas eu preciso ter um elemento, eventualmente fora de A, né, que todos os elementos de A podem ser comparáveis com relação a ele. Tá? Ok. Então, isso daqui, cota superior de um subconjunto. Elemento maximal. O que seria um elemento maximal de um conjunto parcialmente ordenado, né? Então, um elemento maximal
satisfaz a seguinte propriedade, né? Se para qualquer outro x, para qualquer outro elemento desse conjunto, tal que esse elemento maximal é menor ou igual que x, então, na verdade, ele tem que ser igual a x. Tá? Então, o elemento maximal é alguém do conjunto tal que, para qualquer outro elemento que possa ser comparado com ele, ele não pode ser menor do que esse outro elemento. Ok? Ele não é menor do que nenhum outro elemento do conjunto. Tá? Isso não significa que o x, m ser um elemento maximal, não significa que x é menor ou igual que m para todo x do conjunto. Tá? Então, cuidado aqui. Isso aqui não implica que x é menor ou igual que m para todo x do conjunto, tá? Não implica. Em particular, se m é um elemento de x que não é comparável com ninguém a não ser com ele mesmo, então ele é um elemento maximal. Tá? Suponha que você tem alguma relação de ordem que garanta a existência de um elemento dentro do conjunto x que não pode ser comparável com nenhum outro elemento do conjunto x. Né? Então, por definição, ele seria maximal, porque ele satisfaz essa relação aqui. Né? Qualquer outro elemento x, tal que m é menor ou igual que x, e, pela definição aqui, m é menor ou igual que m, ok? Então, tem que valer que m é igual a m. Ok, isso vale, né? Então, um elemento que não pode ser comparado com ninguém do conjunto é um elemento maximal. Tá? Então, só cuidado para a hora que a gente concluir que alguma coisa é maximal, a gente não achar que a gente está nessa situação, tá? Um elemento maximal não é alguém que é, vamos dizer assim, maior do que todo mundo. É alguém que não é menor que ninguém. Tá? Ok. Uma última notação aqui é a noção de cadeia de conjuntos parcialmente ordenados. Né? Então, um subconjunto A do meu conjunto X é chamado de cadeia se ele, né, pensado com a ordem induzida do conjunto original, for um conjunto totalmente ordenado. Ok? Então, A ponto de X é cadeia se A, com essa ordem aqui, for totalmente ordenado. Ou seja, todos os elementos dentro de A podem ser comparáveis entre si, né? Satisfaz uma dessas duas possibilidades aqui. Pego dois elementos de A, x e y em A, então ou x é menor ou igual que y, ou y é menor ou igual que x. Ok? Então, isso daqui é a noção de cadeia. Né? Eu basicamente encontro uma cadeia de elementos dentro de um conjunto que podem ser comparados entre si. Professor, Ok. tem uma pergunta, desculpa. Fale, Karina. Teve uma hora, quando você foi falar sobre o código superior, você falou que não necessariamente os elementos de A são comparáveis entre si. Mas se ele é subconjunto de X e o X é parcialmente ordenado, então não necessariamente ele é parcialmente ordenado? Eu não Ele lembro. é parcialmente ordenado. O que ele não é totalmente ordenado. Ok? Então, essa situação de ser de dados dois elementos, quaisquer dois elementos, e eles são comparáveis entre si, é a noção de totalmente ordenado. Tá? Então, num conjunto parcialmente ordenado, a gente não tem necessariamente que x é menor ou igual que y, ou y é menor ou igual que x. Tá? No parcialmente ordenado. E o parcialmente vem justamente dessa falha, vamos dizer assim, na ordem. Né? Então, eu vou poder comparar quaisquer dois elementos quando ele for totalmente ordenado. Ok? Beleza. Então, é isso que eu quis dizer aqui. Né? Agora, é claro, se A é uma cadeia, eu já estou assumindo que ela é totalmente ordenada. Então, daí sim, quaisquer dois elementos seriam comparáveis. E que, no final das contas, é o que a gente vai precisar aqui. Que o enunciado do lema de Zorn é o seguinte, né? Então, seja X um conjunto parcialmente ordenado. Se toda a cadeia, né, admite uma cota superior, então X possui um elemento maximal. Esse é o resultado que a gente vai usar. Né? Então, esse resultado do lema de Zorn
você já deve ter ouvido falar, mas só para a gente comentar, ele é um resultado que é equivalente ao axioma da escolha, por exemplo, né? Então, aqui, para demonstrar a existência de soluções maximais, a gente está fazendo uso do axioma da escolha. Tá? É necessário aqui, tal como é necessário o uso do axioma da escolha também, para você demonstrar a existência de base de espaços vetoriais, por exemplo, em situações gerais, né? Então, aqui é o momento onde a gente faz uso desse axioma, ok? Então, começo de um conjunto X, construo uma cadeia arbitrária dentro desse conjunto X e tenho que tentar encontrar uma cota superior dessa cadeia. Lembrando que cota superior de um subconjunto não precisa morar dentro do subconjunto, ele precisa morar dentro do conjunto maior, né? Então, aqui, né? Essa é uma cota superior de A, mas essa ele pertence a X, não necessariamente pertence a A, tá? Então, é isso que a gente tem que fazer. A ideia aqui vai ser construir um conjunto parcialmente ordenado que satisfaz os nossos interesses, né? Tomar uma cadeia desse conjunto e vou tentar encontrar uma cota superior para essa cadeia, né? Feito isso, eu vou garantir, pelo lema de Zorn, a existência, de fato, de um elemento maximal. E, claro, esse elemento maximal, né, a relação de ordem que eu vou inventar aqui e o conjunto que eu vou ter que construir aqui, eles têm que ser tais que, quando eu olho para esse elemento maximal, ele tem que me dar, de fato, uma solução maximal. Ok? Então, se vocês voltam aqui para a definição de solução maximal, vocês vão ver que quando a gente define a relação, ela casa exatamente com a definição aqui de elemento maximal em conjuntos parcialmente ordenados. Ok, né? Então, relembrando aqui o enunciado do teorema, né? Tenho um U aberto de R cartesiano FD, F é uma função contínua, quero tomar um par de condições iniciais, T0 e X0, e provar que o problema de Cauchy admite uma solução maximal. Tá? Muito bem. Então, T0 e X0 está fixo aqui, e eu vou definir S, o S vai ser o meu X, tá? Esse S aqui como sendo o conjunto de todas as funções φ, definidos em abertos aqui, né, que é a solução do meu problema de Cauchy, tá? Então, aqui, tudo está variando, tá? Φ e o I também. O I pode variar, eu não estou fixando um intervalo aqui, né? Então, encontrou uma função e ela é solução do meu problema de Cauchy, no sentido da definição da primeira definição que a gente deu na aula 2 lá, né? Então, acho que na aula 1, né? Definição de uma equação diferencial que passa por determinado ponto, né? Então, ele está dentro desse meu conjunto S, ok? Então, só para especificar, se φ é um elemento de S, o que eu estou falando aqui é que o domínio de φ, eu vou usar essa notação aqui de domínio, é intervalo aberto de R, e φ de t é solução dessa equação diferencial, tal que φ de t0 é x0. Então, uma função dentro de S satisfaz essas propriedades aqui, ok? Então, esse é um conjunto, tá? Eu não estou falando que ele é espaço vetorial, não estou falando nada. Ele é um conjunto, a princípio, sem nenhuma estrutura. Uma estrutura básica que eu vou introduzir nesse conjunto aqui é uma relação de ordem, tá? Então, para φ e que em S, eu vou dizer que φ é menor ou igual que se o domínio da φ está contido no domínio da psi, ok? E a restrição da psi ao domínio da φ coincide com a φ. Ok? Então, isso daqui é de fato uma relação de ordem. Verifiquem isso. Isso aqui define uma ordem parcial. Então, vamos só entender mais ou menos aqui o que eu estou querendo com essa ordem parcial, enquanto vocês vão digerindo a ideia, né? Então, vamos desenhar o gráfico aqui de uma psi, por exemplo. Aqui é o meu t, aqui é o meu x. Então, tem uma condição inicial aqui,
Não vou nem especificar a condição inicial, vamos só definir a psi, né? Então, essa aqui é a minha função psi, a minha curva psi aqui, e aqui estaria o domínio da psi, né? Então, em qual situação a gente teria um outro elemento que é menor ou igual que essa função psi, né? Então, se a gente olha aqui, o domínio da minha função φ tem que estar contido no domínio da minha função psi, né? Ou seja, tem que ser alguém aqui. E mais, né? Psi restrito a esse domínio tem que ser igual a φ. Então, a única possibilidade aqui seria uma função que satisfaz algo assim, né? Então, aqui de fato, se uma função φ é menor ou igual que uma função psi, então ela tem que ser de fato um pedaço da minha função psi, né? Ela não pode sair um pouquinho igual a gente considerava quando a gente está falando de unicidade, né? Falar das interseções dos domínios. Não, porque nessa relação de ordem que eu estou introduzindo aqui, o domínio da φ tem que estar contido no domínio da psi. Então, essa daqui seria a situação na qual φ é menor ou igual que psi, né? Existem outras situações, né? Quando a gente não tem unicidade aqui, que a gente não teria funções, né? Soluções satisfazendo essa relação de ordem, né? Então, qual seria uma situação exemplo disso, né? Então, por exemplo, se eu tenho a minha função psi aqui, né? Então, ela tem um domínio. É claro que para soluções no qual o domínio não está contido no domínio da psi, então já falha essa primeira propriedade aqui já. Então, seriam exemplos de soluções que não podem ser comparáveis, né? Então, vamos desenhar esse cara aí, depois a gente desenha outro, né? Se a gente tem essa situação aqui, vou colocar tudo mais para cá. A gente tem uma situação simples desse tipo, né? Eu tenho a psi aqui, daí eu tenho uma outra, que está o domínio da psi, e agora eu tenho uma outra solução, que pode inclusive coincidir com a psi em algum pedaço, né? Aqui seria, né? A gente tem o domínio da φ e aqui o domínio da psi, né? Observe que elas coincidem na interseção, né? Mas não está satisfazendo essa propriedade aqui de φ estar contido no domínio da psi. Então, essas duas, elas não podem ser comparáveis, né? Então, aqui, ó, φ não é menor que psi e psi também não é menor que φ, né? Isso aqui é um exemplo simples de duas funções aí, de duas curvas, esse nosso espaço S, que nessa relação de ordem não podem ser comparáveis. Então, já está claro que o nosso S aqui, ele não é totalmente ordenado. Ele seria, no máximo, parcialmente ordenado. Deixa eu fazer uma última situação aqui, na qual os domínios satisfazem a propriedade de continência. Vou pegar aqui. Existem situações, a gente já viu lá no x ao cubo, x' igual a x elevado a 2/3, né? Que acontece algo desse tipo, né? Então, vamos pegar aqui a psi, domínio da psi. E a gente pode ter, eventualmente, uma função definida aqui dentro do domínio da psi, uma solução definida aqui, mas que satisfaz algo desse tipo. Ela coincide com a psi em algum lugar, passando aí pela condição inicial, claro, e, eventualmente, ela se descola da psi. Isso aqui seria a φ, né? Então, a gente viu situações desse tipo, né? A gente tinha a solução x igual a zero, como sendo uma solução de um sistema, mas também tinha soluções cúbicas, né? Que saíam do eixo x igual a zero.
Então, a gente, aqui, de fato, seria o problema de falta de unicidade de solução. A solução, eventualmente, ela tem essa quebra, né? Ela se bifurca em duas. Então, isso aqui também seria uma situação, exemplo, no caso em que φ não é menor ou igual que πc, e πc também não é menor ou igual que φ. Ok? Então, acho que está ilustrado mais ou menos quase todas as possibilidades aqui de comparação e não comparação de funções dentro desse conjunto parcialmente ordenado. Ok. Então, agora, vamos demonstrar, né, a hipótese aqui do lema de Zorn. Eu quero provar que toda cadeia de S possui uma cota superior, né? Então, lembrando, cadeia é um subconjunto no qual todos os elementos entre eles são comparáveis. Então, numa cadeia, os elementos dessa cadeia têm que satisfazer essa situação aqui, tá? Então, vou pegar uma cadeia qualquer de X, eu não vou especificar quem que ela é, mas eu tenho que saber que todos os elementos, né, todas as funções contidas aqui dentro desse conjunto A satisfazem propriedades desse tipo, né? Então, pega duas funções ali, ou eu tenho φ aqui e πc aqui, ou o contrário, né? Psi aqui e φ aqui. Uma das duas possibilidades que tem que acontecer. Bom, dada uma cadeia do meu conjunto S, eu vou considerar I como sendo a união, né, dos domínios da φ, tais que φ pertence a A. Eu vou definir esse conjunto aqui. Observe que esses domínios aqui, são intervalos abertos, né? A interseção deles é não vazia, sempre, porque eu tenho que a condição inicial tem que estar contida em cada um desses domínios, né? T0 está contido em cada um dos domínios. Então, esse cara aqui, essa união, também vai ser um intervalo aberto. Ok. E para T pertencente a esse meu conjunto I aqui, eu vou definir, né? Eu vou definir uma outra função alfa de T da seguinte forma. Né? Então, pego um T dentro do meu conjunto I, eu sei, pela definição do meu conjunto I, que esse T pertence ao domínio de φ, para alguma φ, né? Aqui, talvez deveria escrever, né? Para alguma φ pertencente a A. Então, eu vou definir, né, o meu alfa de T como sendo justamente φ de T. Tá? Estou definindo esse meu alfa, mas vocês podem pensar, pô, mas fica um pouco estranha essa definição, porque é verdade que T pertence ao domínio de φ, mas T pertence a vários outros domínios, né? Eventualmente poderia pertencer a outros domínios. Então, essa dúvida, ela de fato, ela é autêntica, né? E a gente precisa demonstrar o quê? Que essa função aqui, dada dessa forma, ela está bem definida, né? Mostrar que coisas construídas dessa forma, dependendo de um representante, vamos dizer assim, se a gente estiver trabalhando com classe de equivalência, né? Como que você mostra que uma coisa está bem definida? Que ela é independente do representante que você está escolhendo, tá? Então, a gente tem que mostrar que se eu defino o meu alfa dessa forma, né, e eu tenho algum outro representante, então tem que coincidir, ok? Então, é isso que a gente faz nessa primeira observação aqui. Então, eu estou observando que alfa, uma função de ARD, e de fato, estou definindo ela, estou pegando T, qualquer T em I, e estou definindo esse valor aqui, alfa de T, né, como sendo φ de T. Então, uma função, essa função aqui, ela está bem definida, de fato, é uma função. Né? Então, vamos tomar T pertencente aí, que pertence também à interseção de dois domínios. Né? É esse que é o nosso problema. Né? Como que eu mostro que essa alfa aqui é independente da escolha da φ? Então, pego uma T que está em dois domínios. Né? Claro, com φ e psi pertencente a A, né? Porque eu tô preocupado com as coisas que estão acontecendo em A. Se φ for o único elemento em A que contém T, então daí não tem nenhum problema. Né? Então, o problema seria se tivesse duas funções em A
cujo domínio contém esse T, ok? Então, estou tomando esse T, assuma que ele pertence ao domínio de duas funções em A, e agora uso o fato de que A é cadeia, né? Se A é cadeia, então ou φ é menor ou igual que πc, ou πc é menor ou igual que φ, né? Na nossa relação de equivalência, na nossa relação de ordem que a gente introduziu aqui, ou a πc restrita ao domínio da φ tem que coincidir com a φ, ou vice-versa, né? Em particular, elas se coincidem na interseção dos domínios, né? Então, como T pertence ao domínio das duas, eu sei que φ de T é igual a πc de T. Então, essa definição que eu estou dando aqui é completamente independente da escolha do representante que eu estou fazendo, ok? Porque qualquer outra função em A que satisfizesse essa propriedade que define a minha função alfa, coincide entre si, ok? Então, alfa de T pode ser a φ de T ou a psi de T, porque elas se coincidem, uma vez que A é cadeia. Se A não fosse cadeia, a gente teria problema, ok? A é cadeia, eu tenho essa propriedade aqui, então fica bem definida a minha função alfa, né? Então, é isso que a gente está observando aqui. Alfa é independente na minha escolha de φ. Então, de fato, para cada T, eu tenho um único alfa de T definido e bem definido. Certo? Então, tá aqui. O que eu vou querer fazer aqui é mostrar que esse meu alfa de T é uma cota superior dessa minha cadeia. Tá? É isso que eu vou querer fazer. Para ser cota superior da cadeia, se a gente volta aqui, né? A primeira coisa que eu preciso é que ele tem que ser um elemento do meu conjunto. Tá? Essa alfa tem que ser um elemento do meu conjunto S. Tá? E elementos do meu conjunto S satisfazem essa propriedade aqui. Tem que ser solução do problema de Cauchy. Então, o que eu preciso verificar aqui é que, primeiro, alfa tem que ser uma solução do meu problema de Cauchy. Né? Tem que ser uma solução da minha equação diferencial. E depois, além disso, que alfa de T0 é igual a x0. Ok? Então, vamos verificar esse pedaço aqui. Alfa pertence a S, ou seja, alfa é a solução do problema de Cauchy. Então, para T pertencente a I, eu vou tomar φ, né, em A, tal que T pertence ao domínio da φ, ok? Por que isso é verdade? Porque I é simplesmente a união dos domínios das φs pertencente a A. Então, beleza, né? Uma vez que o domínio inteiro da φ está contido no I, porque o I é a união desses domínios, eu tenho por construção, né, essa construção que a gente fez aqui, que alfa de S é igual a φ de S para todo S no domínio de φ. Né? É claro, por quê? Porque eu pego S em I. Né? S pertence ao domínio da φ. Logo, alfa de S é igual a φ de S. Essa é a definição que a gente está dando aqui. Né? Pego um T em I, olho alguma das funções que contém o T no domínio e defino alfa de T como φ de T. Né? Então, aqui, como todo domínio de uma dada função está contido em I, por definição, então, a alfa restrita a esse domínio coincide com a função φ. Beleza? Então, é isso que a gente tem. Alfa de S é igual a φ de S para todo S pertencente ao domínio da φ. Beleza? Essa é a definição que a gente deu aqui em cima. A gente deu para um ponto específico, mas como todo domínio de alguma função da cadeia está contido em I, então a minha função alfa vai coincidir com essa função contida na cadeia aí no domínio dela. Ok? Por que isso é importante? Porque eu preciso que eu estou fixando o meu T aqui, ok, sem problema, e eu estou falando do domínio inteiro da φ. Por que eu preciso colocar o domínio, eu preciso pensar no domínio inteiro da φ? Por quê? Porque essa minha T, ela tem que estar contida, para eu falar da derivada da alfa, eu preciso entender como que a função alfa funciona no intervalo contendo o ponto onde eu quero entender a derivada, e não só no ponto específico. Okay? Então, esse é o passo-chave aqui. Né? Eu entender a alfa, né? Aqui eu estou definindo a alfa por um ponto T, mas eu preciso entender a alfa em termos de algo conhecido para todo um aberto, para eu poder fazer a derivada. Okay?
Então, isso... Oi, Karina, pode falar. Perdão, eu tenho uma dúvida do intervalo I. Tipo, a gente quer mostrar que a φ, ela é a solução maximal, então logo o domínio dela vai ser o intervalo maximal. Mas em nenhum momento, quando você define a S, você fala que aí necessariamente vai ser maximal, porque é isso que a gente quer mostrar, né? Daí eu fiquei confusa quando você falou da I. Aí não vai ser maximal. Não? Não, eu quero mostrar que aí, eu quero mostrar que a alfa que eu estou definindo aqui é cota superior da minha cadeia. Eu quero mostrar que ela é cota superior da minha cadeia. Ela, de fato, não vai ser o elemento maximal que eu estou procurando. Tá? Então, vamos ficar nessa ideia. Eu quero mostrar que alfa é cota superior da minha cadeia. Então, o que ela precisa fazer? Ela primeiro precisa ser um elemento da S. Ela não vai ser o elemento maximal da S, ela precisa ser um elemento da S. E para ela ser um elemento de S, o domínio dessa minha alfa tem que ser, primeiro, um intervalo aberto, que é um intervalo aberto. Veja, aqui, talvez você está confundindo e com razão, porque eu coloquei I aqui, né? Mas esse I que eu estou colocando aqui não é o mesmo que eu estou definindo aqui, tá? Então, vamos... Isso aqui é isso aqui, ó. Tá? Então, φ sai do domínio dela, que é o domínio dessa função, e chega em RD, tá? Cada função tem um domínio diferente. Não é a mesma I. Era essa a sua confusão, Karina? Era assim, obrigada. Ah, beleza, tá bom. Eu também tinha esquecido que você tinha definido o I lá embaixo, mas obrigada. Beleza. Tá? Então, ótimo. Aqui eu estou definindo a S como sendo qualquer função que é solução do meu problema de Cauchy. Então, estou variando as imagens dela, a função propriamente dita, estou variando os domínios também. Então, aqui está contido todas as possibilidades de domínio. Tá? Eu posso denotar assim, sem problema nenhum. Ou poderia denotar IFI, só colocar o domínio dependendo da FI também. Mas, enfim, está claro o que está acontecendo aqui. São todas as possibilidades de solução. Ok, então agora eu estou definindo o I como sendo a união de todos os domínios dentro de uma cadeia específica, ok? Estou fixando uma cadeia e fazendo a união de todos esses domínios. E o que eu quero demonstrar aqui é construir essa alfa que a gente construiu e mostrar que ela é cota superior, tá? Então, preciso mostrar que a alfa é solução de uma equação diferencial. Então, preciso, dado um T, né, eu preciso conseguir derivar a alfa em T. Para eu conseguir derivar a alfa em T, não basta eu conhecer o valor da alfa especificamente nesse ponto T. Eu preciso conhecer o valor de alfa num intervalo contendo T, para eu poder derivar. Senão eu não consigo derivar. Tá? Então, é justamente essa observação que eu estou falando, que eu estou fazendo aqui. Ó. T pertence a I, pego um T pertence a I, vou querer derivar a alfa nesse ponto. Né? Só que se T pertence a I, por definição de I, eu encontro um φ na minha cadeia, tal que T pertence ao domínio dessa minha φ. Né? E, claro, o domínio da φ está inteiramente contido em I pela definição de I. Então, pela definição agora da minha alfa, eu tenho que a alfa de S coincide com a φ de S para todo S no domínio. Porque todo o domínio está contido em I. Né? E do jeito que eu estou definindo aqui, eu posso escolher um representante para calcular as imagens de alfa de S, e essa imagem vai ser independente desse representante. Então, estou escolhendo um representante fixo aqui, estou escolhendo φ. Né? Uma vez que todo o domínio da φ está contido em I, então eu posso olhar a alfa de S nesse domínio como sendo a própria φ de S. Que eu posso escolher um representante, eu já mostrei isso. Né? Então, agora sim, como eu conheço o comportamento da alfa no intervalo contendo T, eu posso falar da derivada da alfa em T. Sem conhecer a alfa no intervalo, eu não poderia falar da derivada dela. Né? Então, opa, aqui é φ assim, aqui é φ assim, aqui não. Ok, então, alfa de T, por definição é alfa linha de T, por definição é φ linha de T, tá? Porque a alfa coincide com φ no intervalo contendo T. E isso daqui, por definição, como φ pertence a S, que é um problema que é solução de um problema de Cauchy, isso daqui é igual a f de T, né? Mas em T,
a φ é alfa, né? Então, isso daqui é alfa de t, alfa de t. Então, alfa satisfaz a minha equação diferencial. E claro que ela vai satisfazer o problema de Cauchy, por essa mesma observação aqui. T0 pertence ao domínio da φ, porque φ é a solução do meu problema de Cauchy, né? Então, a alfa de T0 vai ser φ de T0, que vai ser igual a x0. Ok? Então, a gente conclui que alfa é solução do meu problema de Cauchy. Alfa é uma função definida no aberto, que é solução da minha equação diferencial e que em T0 vale x0. Conclusão, é solução do problema de Cauchy. Logo, alfa, né? Alfa pertence a S. Então, tem uma cadeia A, construo um elemento alfa que pertence a S com base nessa minha cadeia. Agora, o que eu preciso verificar é que, de fato, esse meu alfa, ele é uma cota superior da minha cadeia. Tá? Então, e é isso que a gente vai fazer aqui. Vamos concluir que alfa é cota superior da cadeia. Então, considere, né, o que eu tenho que fazer para verificar que é cota superior. Né? Eu tenho que verificar que todo elemento da minha cadeia A é menor ou igual que essa cota superior. Lembra? Uma cota, para definir cota superior de um subconjunto, os elementos do subconjunto não necessariamente têm que ser comparáveis entre si, nesse caso eles são, porque é uma cadeia, mas eles têm que ser menores ou igual que determinado elemento, que eventualmente está fora da minha cadeia, como é o caso aqui. Eu não estou concluindo que alfa é um elemento da cadeia, nem quero concluir isso. Ok, então eu vou tomar φ como sendo um elemento da minha cadeia, tá? Φ elemento de alfa. Por construção da minha função do meu intervalo I, eu sei que o domínio de I, o domínio da φ está contido em I, porque I é a união de todos os domínios. E mais, né? Alfa restrita ao domínio da φ, que foi justamente isso que a gente obteve aqui em cima, né? Alfa restrita ao domínio da φ coincide com a φ, né? Porque φ seria um representante no qual eu posso definir as imagens do meu alfa, ok? Uma vez que todo o domínio está contido em I. Se a gente olha aqui para a definição da nossa relação de ordem que a gente deu aqui em cima, isso significa dizer que φ é menor ou igual que alfa. Como φ é um elemento arbitrário da minha cadeia, concluí que alfa é, de fato, cota superior da minha cadeia. E A também é uma cadeia arbitrária. Eu não fixei nenhuma propriedade de A não ser o fato de ser cadeia. Então, a gente conclui aqui, de fato, que toda cadeia admite uma cota superior. Agora a gente aplica o lema de Zorn, né? Então, pela afirmação 1 e pelo lema de Zorn, a gente conclui a existência de um elemento maximal em S, agora que eu concluo a existência do meu elemento maximal, né? Então, eu vou denotar ela por uma φ, é um elemento de S, ou seja, é uma solução do meu problema de Cauchy, ok? E, bom, enfim, é uma solução do meu problema de Cauchy, né? É uma solução da minha equação diferencial que satisfaz as condições iniciais, né? Então, vou dar um nome para ela, é uma função ali dentro. Então, vai ter alguma... Estou usando a notação lá... não usei a notação. Enfim, mas ela está definida no intervalo aberto aqui, estou chamando de T0 x0, e, enfim. Ok. Tá. Eu me confundi aqui porque eu não lembrava que eu tinha dado esse nome aqui. Isso aqui seria, por exemplo, um domínio da φ aqui. Φ maiúsculo, né? Ok. Então, o que eu quero concluir agora é que φ é solução maximal. Tá? Eu encontrei um elemento maximal, mas agora eu preciso verificar, né, que da relação de equivalência que eu tenho, a maximalidade de um elemento de fato coincide com a maximalidade que eu defini por solução maximal, né? E é claro, né, foi o que eu falei, a gente definiu um conjunto parcialmente ordenado de uma ordem nele, a fim de que esses conceitos se coincidam, né? Então, só para a gente verificar, né? Então, φ é solução do problema de Cauchy, claro, né? A primeira coisa para a solução ser maximal tem que ser uma solução do problema de Cauchy. Então, é a solução do problema de Cauchy porque ele é um elemento de S, né? Então, agora vamos quero verificar que é a solução maximal, que eu preciso ver, né? Então, para ser solução maximal, eu preciso verificar se eu tenho qualquer outra solução psi,
definida em J aqui, que contém o domínio da minha maximal, então, na restrição, elas têm que se coincidem. Ok? É isso que eu preciso verificar. Então, vou tomar uma psi que satisfaz essas propriedades e verificar que elas coincidem. Assumir que elas coincidem e verificar que os domínios são os mesmos, tá? Então, ela não pode ser estendida. Então, vamos verificar aqui, né? Então, seja psi uma outra solução do problema de Cauchy, tal que o domínio da psi contém o domínio da minha φ, ok? E a psi restrita ao domínio da φ maiúsculo aqui coincide com a φ. Então, isso é o ingrediente inicial para verificar se a minha φ maiúsculo aqui, de fato, é maximal, ok? Então, ó, da definição de ordem parcial que a gente deu, essas duas propriedades aqui, né, o domínio da psi estar contido o domínio da φ estar contida no domínio da psi e a psi restrita ao domínio da φ coincidir com a φ, significa que a psi é menor ou igual a φ. Desculpa, que a φ é menor ou igual que psi, né, que a φ maiúscula é menor ou igual que psi. Mas a gente sabe que a φ maiúscula é elemento maximal no sentido da ordem que a gente definiu, né? Então, se a gente olha aqui para a definição de elemento maximal, né? O elemento maximal ser menor ou igual que qualquer outro elemento, significa, na verdade, que eles se coincidem. Então, é isso que a gente conclui, né? Φ maiúsculo menor ou igual que psi implica que Φ maiúsculo é igual a psi, porque Φ maiúsculo é elemento maximal, né? Daí você volta lá na definição de solução maximal e você conclui que φ maiúsculo é maximal, né? Que basicamente o que a gente precisa ter é que, sob essas condições, os domínios se coincidem. E é justamente o que a gente obtém aqui, né? O domínio coincide, porque na verdade são duas funções, são as mesmas funções, ok? Então, da definição 1, a gente conclui que φ é, de fato, maximal. Então, aqui a gente conclui o teorema de existência de soluções maximais, tá? Pessoal, alguma dúvida aqui na argumentação? Ok, então vamos falar agora de unicidade de soluções maximais. Qual é a hipótese mínima que eu tenho que dar no meu problema de Cauchy para garantir unicidade de solução maximal, né? Então, antes de enunciar o teorema, vamos só estabelecer essa notação, que é uma notação que vai ser muito importante para a gente nas próximas aulas, né? Porque daqui a pouco a gente vai querer começar a diferenciar, vai querer começar a calcular derivada de solução com respeito às condições iniciais, T0 e X0. Tá? Então, a gente precisa dar uma notação para poder explicitar essa dependência das condições iniciais na nossa função, tá? Então, já entrando no tema de soluções maximais únicas, né? Vamos assumir, né, para introduzir a notação, que para cada T0 e X0 dentro do meu domínio, né, a solução maximal do meu problema de Cauchy é única. Tá? Não estou assumindo nenhuma hipótese ainda sobre a minha função que define o meu problema de Cauchy. Tá? Só estou assumindo que admite soluções maximais únicas. Essa é uma hipótese. Tá? Então, para cada T0 e X0 condições iniciais em U, eu denoto por I de T0 X0, é por isso que apareceu essa notação ali atrás, erroneamente, tá? Eu denoto por I de T0 X0 o intervalo maximal de solução, ok? Eu tenho por hipótese a existência de uma solução maximal única, ok? Então eu tenho um único intervalo de solução maximal, tenho um único intervalo maximal, ok? E eu vou definir esse único intervalo maximal por I de T0 X0. Cada T0 X0 eu defino esse intervalo maximal. E eu vou denotar por φ de T0 X0 a função tal que esse mapa aqui, né, que pega T no intervalo maximal e associa a φ de T0 e T0, né, tal que esse mapa aqui é a solução maximal do meu problema. Ok? Então, é como se aqui eu tivesse uma φ, né, estou definindo
essa aplicação como sendo a φ maiúscula, né? Então, eu estou falando que φ maiúscula aqui é a solução maximal do meu problema de Cauchy, ok? Então, basicamente, estou introduzindo uma notação aqui para explicitar as condições iniciais dentro da minha solução. Tá? Isso aqui vai ser importante na hora que a gente for falar de dependência contínua e diferenciável com relação às condições iniciais. Também na hora que a gente for falar de fluxo, isso daqui já coloca um pezinho lá quando a gente puder definir fluxo para campos setoriais. Ok? Muito bem. Então, o Fernando tinha comentado lá no começo se por acaso se a gente assumisse que a nossa função f ela fosse localmente Lipschitz, será que a gente garantiria também a unicidade das soluções maximais? A minha resposta para isso é sim, né? A questão é que você não precisa assumir que ela seja localmente Lipschitz. A unicidade de soluções, pelo menos a unicidade local lá do teorema de Picard, ela vale em situações bem mais gerais. Tá? Aqui a gente demonstrou que é o que é comum no curso, né, de equações diferenciais e que é o que aparece muito aí. Demonstramos a unicidade sob a condição de localmente Lipschitz. Só que existem condições mais fracas que garantem a unicidade também. Né? Na verdade, você não precisa assumir nem continuidade da sua função. Tá? Existem condições que envolvem descontinuidade, funções descontínuas, nas quais você também tem garantido a existência e unicidade de soluções de equações diferenciais. Observe que a unicidade, onde que a gente usa continuidade da função f? Né? A gente usa a continuidade da função f para limitar, para ter algumas limitações, né? A gente tem que fazer algumas desigualdades lá, e também a principal necessidade seria para calcular integrais, né? A gente faz integrais. Na hora que a gente está calculando integrais, as funções precisam ser integráveis, né? Então, observa que a gente já começa a encontrar condições mais fracas que a continuidade, que eventualmente a gente conseguiria fazer as mesmas contas que a gente fez para demonstrar o teorema, por exemplo, o teorema de Peano ou o teorema de Picard, né? Então, a gente a gente consegue, o de Picard não, porque estamos assumindo que é Lipschitz, né? Mas a gente conseguiria ainda a existência de soluções trabalhando com funções que não são contínuas, ok? Mas assumindo outras condições que garantiriam a existência. A unicidade é a mesma coisa, tá? Existe uma condição que o pessoal usa em alguns lugares também, que é uma condição Lipschitz logaritmo. Então, é uma condição mais fraca que Lipschitz, ou condições de Holder também, que garantiriam, em algumas situações, a unicidade das soluções. Vocês podem encontrar na literatura essa unicidade local como sendo também uma hipótese. Né? Qual que é a hipótese mais fraca aí que garantiria a unicidade? Assumir a unicidade. Okay? Então, essa seria a hipótese fundamental. Então, existem resultados na literatura que usam isso daí como hipótese. Né? Assuma que você tem unicidade local das soluções. Então, como consequência, acontece isso, isso, isso. Né? Você pode assumir. Então, essa seria, vamos dizer assim, a hipótese mais fraca. Né? Se alguém perguntar para mim se existe uma equivalência, existe alguma hipótese suficiente, necessária, que garantiria a unicidade, a minha resposta para você seria, eu não sei, eu acho que não. Eu acho que a hipótese mesmo básica e fundamental é essa que eu falei, unicidade local das soluções. Né? Então, é por isso que em alguns lugares assume-se exatamente isso como hipótese, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Tá? Então, o teorema de unicidade das soluções maximais assume justamente que você tem unicidade local das soluções. Por unicidade local, aqui eu estou falando da unicidade com respeito à definição 1 lá da nossa aula 2. Né? Se eu tenho uma função, uma solução ela é dita única, se para qualquer outra solução que tem interseção dos domínios, então essas funções têm que coincidir na interseção. Ok? Então, essa é o conceito de unicidade antes da gente introduzir a ideia de soluções maximais.
Então, o teorema de unicidade das soluções maximais é o seguinte: seja U aberto em R cartesiano D, e seja F uma função contínua. Estou assumindo continuidade de função aqui, porque lá na aula 1, a gente definiu equações diferenciais ordinárias como sendo aquelas que são dadas por funções contínuas, tá? Então, eu não estou falando que continuidade é necessário aqui, mas a gente está nesse contexto. Então, vamos manter nesse contexto de hipóteses mínimas, tá? Continuidade a gente vai assumir. Ok. Então, assuma que para cada T0 e X0 em U, o problema de Cauchy 1 admite solução única. Tá? Admite solução única no sentido, conforme a definição 1 da aula 2. Estou naquela ideia ainda. Né? Então, para cada T0 e X0 em U, a solução maximal do problema de Cauchy é única. Ok? Dado que eu tenho essa condição de unicidade que é garantida por Lipschitz, né, pelas condições de Lipschitz, localmente Lipschitz na segunda coordenada. Então, dado essa condição básica, eu garanto a unicidade das minhas soluções maximais. Ok? Isso que a gente vai demonstrar aqui. E o interessante dessa condição aqui é que quando a gente tem essa condição, a gente não precisa utilizar o lema de Zorn para garantir a existência de soluções maximais. É isso que a gente vai fazer agora. Ok. Então, o começo da demonstração é igual, tá? Estou fixando T0 e X0 e considero S como sendo o conjunto aí de todas as soluções do meu sistema, tá? Então, aqui, de novo, só mudar a anotação. Vamos colocar o domínio de φ, né? Então, S é o conjunto de todas as funções que resolvem o meu problema de Cauchy. Tá? Então, aqui de novo, o domínio da φ é um intervalo aberto, a φ é a solução dessa minha equação diferencial, tal que φ de T0 é igual a X0. Tá? Então, aqui eu não vou introduzir relação de ordem, não vou fazer nada disso. Aqui eu já vou definir quem é essa minha I. Tá? Eu vou tomar I agora como sendo a união dos domínios da φ para toda a φ em S. Né? No outro resultado, eu precisava pegar uma cadeia. Agora aqui eu não vou pegar cadeia nenhuma. Eu vou fazer a união de todos os domínios para todas as minhas soluções φ do meu problema de Cauchy. Tá? Então, o fato de eu ter unicidade local de soluções vai me permitir definir uma solução maximal já definida nesse I. Tá? Isso eu não podia fazer no outro caso. Aqui eu posso. Bom, tem que demonstrar que eu posso, tá? Então, agora para T pertencente a I, tal que T pertence ao domínio da φ, eu vou definir essa φ maiúscula de T como sendo a φ de T. Ok? Então, preciso verificar que isso aqui está bem definido e que é a solução do meu problema de Cauchy. Na outra demonstração, o que eu fazia? Né? Eu utilizava o fato de que eu estava dentro de uma cadeia, né? Estava dentro de uma cadeia, para mostrar que a função estava bem definida, porque dentro de uma cadeia, as imagens nas interseções dos domínios, elas se coincidem, né? Aqui, eu não estou numa cadeia, mas essa propriedade, ela também continua válida. E a gente já demonstrou isso em algum momento das aulas passadas, e eu só vou repetir o argumento aqui, que é um argumento interessante, né? Então, estou definindo essa minha função φ, φ maiúscula, e a afirmação que eu faço é o seguinte, ó, a φ maiúscula está bem definida e é a solução do meu problema de Cauchy. Ou seja, φ maiúscula pertence a S. Então, aqui, a φ maiúscula, de fato, pertence ao meu conjunto F, S. Né? Então, vamos tomar aqui, ó, quero mostrar que ela está bem definida. Então, a questão é que eu estou tomando T em I e escolhendo uma φ cujo domínio contém T, né? E se eu tiver uma psi, né, que o domínio contém T também? O que acontece com essa imagem aqui? Né? Então, eu vou provar um pouco mais. É claro que elas se coincidem. Eu vou provar um pouquinho mais, que a gente já provou, né? Só para eu poder fazer a derivada mais para frente. Né? Lembra, eu preciso conhecer o comportamento da minha φ maiúscula no intervalo contendo T para poder derivar, não só a imagem tendo T. Né? Então, eu vou tomar φ e psi elementos de S, tais que o domínio, a interseção do domínio é diferente de vazio.
ok? E o que eu vou provar é que, na verdade, elas se coincidem no domínio. Novamente, a gente já fez esse argumento, né? Vou passar rapidamente aqui. Então, como que a gente demonstra que elas se coincidem nas interseções, né? Então, tomo T como sendo o conjunto dos pontos na interseção tal que as imagens se coincidem, é um subconjunto, claro, da interseção, e o que eu vou querer demonstrar é que, na verdade, esse conjunto é todo mundo. Eu vou usar a propriedade de conexidade dessa interseção para garantir essa igualdade aqui, né? Então, a primeira observação é que esse cara aqui é conexo porque cada um deles são intervalos, ok? E cuja interseção é não vazia, porque contém o T0. Então, isso daqui é um conexo não vazio. É um conjunto fechado. Por que é um conjunto fechado? Porque eu consigo definir essa minha função H na interseção dos domínios. E né, é uma função contínua. E eu sei que T é igual a H menos 1 de 0, ou seja, a imagem inversa de um fechado. Então, esse é um fechado também nesse conjunto aqui. Estou definindo H como sendo a diferença da φ e da psi, né? Então, imagem inversa de 0 é justamente o ponto onde elas se conheciam. Ok? E, finalmente, T é um conjunto aberto, que é um pouquinho diferente, mas a ideia é basicamente a mesma, né? Então, eu vou tomar S0 dentro de T, e o que eu quero encontrar é um intervalo, é uma vizinhança de S0 que está contida dentro do meu conjunto T também, tá? Então, para fazer isso, eu fixo S0 aqui e denoto Y0 como sendo as imagens de psi e de φ, né? Coincidem porque S0 é um elemento de T, e T é um ponto onde as imagens de φ e psi coincidem, né? Então, por hipótese, aqui é que eu vou usar, ó, por hipótese, existe uma única solução. Esqueci de escrever. Única. Existe uma única solução, né, conforme a definição 1 da aula 2, né, que se definida em J aqui, né, do problema de Cauchy 1. Né? Então, essa solução é única no sentido da definição 1 da aula 2. Né? Só que agora, com condições iniciais S0 e Y0. Né? Então, estou tomando S0 e Y0 definido dessa forma, né? Me centro nesse ponto, eu considero isso como condições iniciais e aplico a hipótese do meu problema. Né? Isso é S0 e Y0 são pontos, são condições iniciais dentro de U. Né? Então, eu posso aplicar a hipótese e eu vou encontrar uma solução única do problema de Cauchy com essas condições iniciais. Ok? E, por hipótese também, da unicidade dessa QC, eu concluo o seguinte, ó, que φ de t é igual a QC de t, que é igual a psi de t, para todos os t's pertencentes a J', onde J' é a interseção desses domínios aqui. Ok? Essa interseção ela é não vazia, por quê? Porque S0 pertence ao domínio de φ e pertence ao domínio de Xi, né? Estou tomando um S0 em T, então ele está nos dois domínios, e como é condição inicial da minha psi, da minha Xi, então também vai pertencer a J. Então isso aqui é não vazio, como tudo é aberto, essa interseção finita aqui vai ser aberta também, né? Então, como eu tenho essa igualdade, eu concluo que J' está contido em T. E J' é, de fato, uma vizinhança de S0, porque é aberto e contém S0. Né? Então, a gente conclui que T é aberto. Então, da conexidade desse cara aqui, como T é aberto e fechado, não vazio dentro desse conjunto conexo, ele tem que ser todo mundo. Ok? Tá. Então, concluí que é todo mundo. E o que eu estou concluindo aqui, na verdade, é as duas coisas basicamente ao mesmo tempo. Né? Eu quero demonstrar que ela está bem definida. Então, eu já concluí que, dado um T, né, que está na interseção dos domínios, né, dado um T que está na interseção dos domínios, eu já verifiquei que as imagens se coincidem. Então, a φ maiúsculo está bem definida, no sentido de que é independente da minha escolha,
ok? E, por construção, né, como eu construo a φ escolhendo um dos representantes, né, então eu tenho que a φ de t, a φ maiúscula de t, vai ser igual a uma φ de t, minúscula aí, para todo t pertencente ao domínio da φ. Agora eu recaio no caso do que a gente já demonstrou, né? Eu passo a conhecer a φ não pontualmente, mas em intervalos. Tá? A minha φ maiúscula fica caracterizada em intervalos abertos. Né? Quando eu tenho essa caracterização, eu consigo derivar. Né? E conseguindo derivar, uma vez que ela é caracterizada por soluções do meu problema de Cauchy, então eu consigo identificar quanto vale essa derivada. Então, a derivada aqui vai ser igual a derivada da φ, que vai ser igual a f de t φ de t, só que no domínio ela coincide com a φ maiúscula, né? Então, conhecendo a φ em intervalos, eu consigo efetuar essa derivada. E também a condição inicial vale, porque t0 está no domínio de todas as φs e eu consigo calcular em t0. Então, aqui a gente conclui exatamente como a gente concluiu o outro teorema, para garantir que φ pertence a S. Né? Então, agora, para concluir a demonstração do teorema, a gente tem que verificar que a φ é, de fato, solução maximal. Né? Então, estou falando que é claro aqui, né? Então, de fato, se psi é uma outra solução, bom, é claro que φ é maximal. O que eu preciso verificar é que ela é única, né? Será que eu não tenho uma outra solução maximal? Então, é isso que eu preciso verificar. Né? Então, a primeira coisa, é claro que φ é maximal. Φ é a solução do nosso problema de Cauchy. Está garantido aqui em cima. Φ é maximal, né? Então, por que ela é maximal? Então, se psi é alguma outra solução, tal que satisfaz o que precisa satisfazer aqui para a gente verificar a maximalidade, né? Estou tomando psi uma outra solução, tal que o domínio da psi contém o domínio do que eu quero verificar que é maximal e que elas se coincidem no domínio da maximal, né? Então, parto dessa propriedade aqui, né? Psi é outra solução que contém o domínio da minha maximal. Ora, eu não preciso nem assumir, eu não preciso nem me preocupar com o fato que ela tem se coincidido no domínio. Porque esse cara aqui, ó, I contido no domínio da psi, pela definição da minha I, a I contém o domínio da psi. Tá? Porque I é a união de todos os domínios para todas as funções pertencentes a S. Tá? Eu não estou restringindo a cadeias aqui. Então, eu já tenho, pela construção da I, que os domínios se coincidem, que é o que precisa acontecer para que a solução seja maximal. Tá? Preciso que os domínios eles têm que se coincidir. Então, eu já garanto que a solução é maximal. Agora, eu preciso garantir que ela é única. Né? Ela é uma solução maximal, então já está definida. Eu já tenho uma solução maximal. Né? Eu já demonstrei a existência de solução maximal aqui sem utilizar o lema de Zorn. Agora, vamos assumir que exista uma outra solução maximal. Né? Então, seja psi uma outra solução maximal. Então, uma vez, né, que é solução maximal, então portanto, uma solução do problema de Cauchy, ou seja, pertence a S, eu sei que o domínio da minha psi vai estar contida em I, né, porque I é a união de todos os domínios. Né? E, por construção da minha função φ maiúscula restrita ao domínio da psi é igual a psi. Né? Agora eu uso a propriedade de que psi é maximal, né? Ou seja, se eu tenho psi é maximal, agora eu estou usando que psi é maximal, não que φ é maximal. Se psi é maximal e eu tenho uma outra solução, né? No caso φ maiúscula, que contém o domínio da psi e que na restrição do domínio da psi coincide com a psi, então pela maximalidade da psi, esses domínios têm que se coincidir. O domínio da psi tem que ser igual ao I. Ora, então psi vai ser igual a φ maiúsculo. Né? Então, acabei de conhecer, eu tenho uma outra solução maximal, ela tem que coincidir com essa solução maximal que eu acabei de construir aqui. Então, fica demonstrado, portanto, a unicidade das soluções maximais
sob hipóteses de unicidade local, né? Vamos chamar assim essa definição aqui, né? Essa definição da aula 1 daria o conceito aí de unicidade local das soluções. Ok? Bom, pessoal, na aula de hoje era basicamente isso que eu queria falar. Na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho mais sobre o comportamento das soluções maximais, comportamentos extremais das soluções maximais, né, o que acontece nos extremos do intervalo de definição, né? E daí a gente vai trabalhar com alguns exemplos só para ver o que está acontecendo aí com as soluções maximais e com o intervalo maximal de solução. Mas isso, vamos deixar aqui, tem bastante conteúdo aqui até agora, vamos deixar no final de semana aí para vocês darem uma refletida, e daí, na segunda-feira, a gente volta com as propriedades e também com alguns exemplos para poder fixar e assimilar melhor todas essas ideias que a gente discutiu até essa aula. Bom, pessoal, então, o conteúdo dessa aula acaba por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode fazer. Ok? Se não, estão dispensados. Ok. Pode falar, né? Pode falar. Eu tenho uma dúvida, só para sintetizar assim, a aula. Oi? A gente, só para sintetizar assim, a aula, a gente só usou o lema de Zorn mesmo para concluir a existência da primeira solução maximal. Exatamente, para concluir a existência da solução maximal numa situação geral, né? Numa situação que você só tem continuidade e não tem existência local, né? Então, sintetizando, você sempre garante a existência, sob hipótese de continuidade, você sempre garante a existência de soluções maximais, tá? Então, e para fazer isso, você usa o lema de Zorn, e você só usa ali. Quando você tem uma propriedadezinha a mais que te dá uma estratégia diferente, daí você já não precisa usar o lema de Zorn. Ah, sim. Tá? E isso daí é bem recorrente quando você está nessas teorias de conjunto e usando axiomas da escolha, isso e aquilo, né? Quando você tem uma informaçãozinha a mais que te permite construir uma regra de escolha, você já não precisa mais do axioma da escolha para construir o seu objeto, a sua função, etc. Né? Então, isso aqui fica bem evidente aqui. Num contexto geral, quando a gente não tem propriedades, a gente usa o lema de Zorn. Quando você tem um pouquinho mais de propriedade, essa unicidade local, você já consegue utilizar essa propriedade no caso, para construir a solução maximal aqui. Porque, basicamente, o problema está na construção da solução, né? Na situação mais geral, você não tem como construir. Né? Você não tem como construir, porque você não tem que essas soluções elas se coincidem localmente. Se você tentar utilizar essa última estratégia para construir uma função maximal no primeiro caso, você vai ver que você vai falhar, porque você não tem como construir uma função de fato. Você não vai ter como demonstrar que ela está bem definida. Né? Mesmo que você falar, escolhe um representante e define como sendo esse representante. Ora, mas se esses representantes, você não tem essa unicidade, eventualmente você não garante que, se você escolhe um outro representante, a imagem não vai ser alterada. Né? Então, o problema está na construção de funções. E é disso que se trata o axioma da escolha. Né? Construir funções. Mostrar que... mentira, não é construir funções, porque o axioma da escolha não é construtivo. Né? É provar a existência ou garantir a existência de uma função. Né? Então, o axioma da escolha fala assim, não sei como constrói, mas existe. Essa função faz a escolha desse produto arbitrário de conjunto, produto cartesiano arbitrário de conjuntos. Né? Então, aqui é basicamente o mesmo problema, só que numa roupagem diferente. Tá? Eu quero escolher, eu quero mostrar que existe uma função. Numa situação, eu consigo construir ela explicitamente, né? Porque eu tenho uma propriedade que me permite bem definir essa função, e na outra não. Na outra eu preciso fazer o quê? Eu me centro em conjuntos nos quais eu consigo definir essa função, que são as cadeias, né? Consigo definir uma função que faz determinada cota superior ali, então eu me restringo a lugares, a subconjuntos nos quais eu consigo construir de fato essa função.
e daí eu uso o lema de Zor, o axioma da escolha, para mostrar, ó, então eu consigo, existe em algum lugar aí uma outra função que majora todo mundo aqui. Então essa aqui é a filosofia aí, tá? Ah, sim. Agora ficou super claro agora, professor. Obrigado. Beleza, que bom. Alguém ia fazer alguma outra pergunta? Luiz, eu ia fazer uma pergunta? Não. Até segunda, tudo bem, tá tranquilo. Obrigado. Beleza. Tchau, professor. Até a próxima semana. Beleza. Tchau, Karina. Eu vou parar a gravação aqui.